passei, e agora vamos entrar aqui no assunto da pureza. Né? Quando eu falo de pureza, estou falando sobre a santidade da igreja. Tá? A igreja não é apenas o povo unificado de Deus, não é só comunhão. Tá? A igreja é o povo santificado de Deus. Essa é a segunda marca essencial da igreja. Na verdade, a razão pela qual os santos estão unidos é que eles foram santificados em Cristo Jesus. Consequentemente, eles são uma nação santa e um reino de sacerdotes que foram consagrados pelo Espírito Santo ao Senhor. A santidade é a própria essência da igreja. Santidade constitui a igreja. A igreja é sinônimo de santidade, porque é associado a santidade à essência da igreja. Por que isso é acrescentado? Porque o grande objetivo da igreja, consequentemente, é crescer em unidade e em santidade. E o pecado que destrói a unidade é o pecado, né? Que destrói a unidade. E assim Deus está buscando trazer seu povo para uma maior unidade, libertando-os da escravidão do pecado e santificando por sua verdade. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter comunhão sem santidade? Pode. Você pode ser amigo do mundo. Você pode se associar com o mundo. Agora, é diferente se associar em santidade. Eu me reunir com o Maurício com propósitos santos. E quando eu falo de propósitos santos, estou falando de glorificar a Deus. O nosso conversar tem que ser diferente. Os nossos assuntos, os nossos objetivos. Existem alguns parentes nossos, irmãos, e eu falo por experiência própria, que quando você se reúne, só fala de dinheiro, só fala de trabalho, só fala de bens, só fala de beleza, de estética. Nós não somos mais estrangeiros. Nós estamos aqui de passagem. Então, nossos olhos não estão para essas coisas. Nossos olhos estão para as coisas celestes. Então, ter comunhão em santidade é ter essa transformação de mente que está em Romanos capítulo 12. Então, perceba, amados, que podemos ter comunhão sem santidade. E esse não é o caminho que caracteriza a igreja. A nossa comunhão tem que ser em santidade. Então você vai, eu usei esse exemplo, né? Você procura uma igreja bíblica. Aí você vai lá, vou ver se tem comunhão. Aí você vê os irmãos se reunindo. Você vê os irmãos marcando encontros nas suas casas. Aí você pensa, pronto, achei a igreja bíblica, tem comunhão. Não é bem por aí não, irmão. Analisa a qualidade dessa comunhão. O que eles falam? Como eles se portam? O que eles conversam? Quais são os seus objetivos? Aí muda, né? Aí você começa a ter uma comunhão que é difícil de se achar. Difícil de se achar. Mas isso é marca característica da igreja, amados. Olha lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, logo no capítulo 1, verso 2, a abertura da carta de Paulo. Ele escreve, está direcionando a sua carta, está endereçando a sua carta. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então ele abre a igreja e ele especifica o que é a igreja. Juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E falar que Cristo é nosso Senhor significa o quê? Porque Salvador é uma coisa. E Senhor? Senhor e Salvador. O que é o Senhor? É o que governa nossas vidas. É o que nos fala e nós obedecemos. Ou tem como você ter um Senhor que você não obedece? Ele não é seu Senhor, então. Tá? Então está aí, ó. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Aí você pensa, mas não é só Cristo que é nosso sacerdote? Não, nós também somos chamados sacerdotes. Oferecendo sacrifícios espirituais, ao sacrifício que nós oferecemos, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo.
quando você oferta ao Senhor, quando você consagra o dia do Senhor a Ele, você está oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis, às suas orações. Então nós somos sacerdotes, nós pregamos o Evangelho, nós oramos e intercedemos pela vida das pessoas. Isso é ser crente. Isso então já é uma régua para medir na igreja qual é o nível de santidade e o que ela está buscando. Um outro pilar, que é o terceiro, a verdade. Tá? Isso significa que a verdade não é algo que simplesmente adorna a igreja, mas é algo que define a própria natureza da igreja. É por isso que a verdade é a terceira marca essencial da igreja. E interessante, amados, olha só, em João 17, lá no finalzinho lá, quando Jesus, na sua oração sacerdotal, e quando ele está orando pelos seus discípulos, ele fala, santifica-os, Pai, na sua palavra. Então tá, Cristo morre pelos seus, acrescenta à igreja, ele consagra e santifica pela verdade. Então você começa a perceber que os três pilares da igreja, eles se comunicam entre si. E é impossível você ter um e não ter outro. Tá? É por isso que a verdade é a terceira marca essencial da igreja. A igreja está estabelecida sobre a verdade. O fundamento da igreja é a palavra de Deus. A igreja é construída sobre a verdade da Escritura. A igreja cresce conforme as pessoas são unidas ao corpo de Cristo pela fé, e essa fé vem pelo ouvir da palavra. Romanos 10, verso 17. Então tudo se conclui, tudo retorna para o mesmo ponto, que é a verdade. Como que eu recebo a fé de Deus? Através da verdade. Como que eu sou santificado? Através da verdade. Ou seja, a fé é o que me insere no corpo da igreja? Sim. E para isso eu tenho que ser santificado também? Sim. Tudo pela palavra. Então você vê que são termos que estão ali conversando e sustentando um ao outro. Tá? 1 Timóteo 3,15. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Igreja. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A carta de Tito e Timóteo são cartas o quê, irmãos? Chamamos o quê? Cartas pastorais, irmãos. Existe pastor sem igreja? Então é uma carta para a igreja, tá? Então veja, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Efésios 2,20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Qual que é o fundamento dos apóstolos? Palavra. Palavra de Deus. Cristo, em Lucas capítulo 24, caminhando com os discípulos lá a caminho de Emaús, ele abriu o entendimento daqueles discípulos discorrendo sobre o quê? As Escrituras. Pegou o Antigo Testamento e foi explicando. Isso aqui falava sobre mim, isso aqui falava sobre mim, isso aqui era sobre mim, isso aqui é sobre minha morte, isso aqui é sobre minha ressurreição. Aí os discípulos, pela palavra. Tá? Então veja, não tem como ser igreja sem o fundamento da palavra, porque a palavra é o que governa a igreja. A igreja é governada pela verdade. Cristo é a cabeça da igreja. E Cristo governa e dirige sua igreja através de sua palavra. Sem a Bíblia, a igreja seria deixada às suas próprias estratégias pragmáticas, enquanto perambulava na escuridão até sua própria morte. Felizmente, a igreja tem tudo o que precisa nas Escrituras para conhecer e realizar seus propósitos. Tá? Então, chegou na igreja. Você tem que ver como que a igreja ela se relaciona com as Escrituras. Você deve olhar para a vida da igreja e ver o quanto que eles colocam as Escrituras como autoridade sobre ela. Pessoas e pastores, principalmente pastores, que relativizam a palavra de Deus. E relativizar não é porque... Pode ser que você venha numa igreja reformada, tenha pregações positivas, seja uma pregação que você fala, não, uma pregação fiel. Mas, porém, na aplicação disso, na vivência prática da igreja,
não colocam a Escritura como autoridade máxima. Relativizando o pecado, não tratando o pecado como deve. Se a Bíblia diz que pecado é pecado, porque quem sou eu para falar que não é? Se eu vejo os irmãos, às vezes as pessoas falam, pastor, o senhor é muito duro. O senhor é muito duro com os irmãos. Eu falo, não é que eu sou duro, irmão. A palavra não negocia com pecado. Então eu, como ministro de Deus, como responsável da igreja de Deus, eu não posso ceder aonde a Bíblia não cede. Eu não posso abrir espaço onde a Bíblia não abre. E isso é ser intransigente. E isso é ser inflexível quando o assunto é pecado. Então, amados, as pessoas confundem isso. Por quê? Porque estão acostumadas a terem seus pecados massageados. Estão acostumadas a terem o pecado relativizado. E nós temos que saber, ou isso é autoridade sobre nós, ou não é. Quando a Bíblia, por exemplo, fala no Salmo 5, porque tu não és um Deus que tenha prazer na perversidade, nem o mal habitará contigo. E vai habitar na igreja? Salmo número 5, verso 4, irmãos. Então, se a Bíblia diz, nós nos calamos e aceitamos. E toda a Escritura, Paulo vai dizer a Timóteo, toda a Escritura é apta para o ensino, é apta para repreender, para exortar. Ela é a autoridade máxima. Tá? Então, se você tem dificuldade em acertar o que a palavra diz, quando você encontrar uma igreja bíblica, você vai ter dificuldade em se adequar a essa igreja bíblica. Tá? Então, você como membro, você deve ser um detentor da palavra também. Pessoas chegam na nossa igreja, visitam, permanecem um certo tempo conosco e muitas vão embora. Mas no seu conversar, você vai pegar alguns pontos onde você vai ter que aplicar a autoridade da Escritura. A pessoa vem com conceitos mundanos, conversando com você, dentro da igreja, e você se cala? Você fala, irmãzinha, ou fulano, né, porque tem que tomar cuidado com quem nós chamamos de irmão, né, nem todos são nossos irmãos. Fulano, esse não é o princípio das Escrituras. Você está indo contra os princípios das Escrituras. Não é assim que vivemos aqui. Você tem dificuldade em fazer isso? Deveria ter dificuldade você em fazer isso? Nenhum, irmão. Nenhum. Tá? Por isso que nós cobramos aqui, sempre iremos cobrar, você ser um leitor das Escrituras, você entender, você defender, como eu estava falando com Israel, né? O sistema de provas, ele veio falar comigo. Pastor, é muito bom o sistema de provas porque fixa o ensino na gente. Claro que não é aquela prova feita com Ctrl+C, Ctrl+V, né? É aquele que pega, lê e entende o conteúdo e passa com as suas palavras. Essa é a intenção da prova da EBD. Para você passar aquilo que você absorveu. E ele falou, isso aí é maravilhoso, porque grava o ensino em nós. E quando alguém pedir a razão da minha fé, como está lá em Pedro, eu sei defender a minha fé. Quantos cristãos você conhece que ele não sabe explicar por que é cristão? Que não sabe explicar o sacerdócio de Cristo. Não sabe explicar o que é propiciação. Quantos cristãos você conhece? Alguém que não entende a propiciação, a expiação, a substituição penal, é cristão? Substituir o quê? Que entendimento é esse? Que Cristo é esse? Quem morreu por mim? O que ele fez? Quem ele é? Se você não sabe, você não é cristão. Precisamos ter o objeto de fé, amados, que é a palavra bem formatado e formulado em nós. Não pode haver dúvidas. Tá? Para quê? Para que você seja o guardião da palavra. Tá bom? Olha lá, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não é chegar, como uma vez aconteceu comigo, eu fui aplicar a disciplina num jovem, aí eu li 1 Coríntios capítulo 5 para ele, sobre disciplina eclesiástica, ele falou, não,
Isso era um contexto da época. Ele escreveu a Coríntios, eu acabei de mostrar aqui a introdução da carta aos Coríntios. Aquilo não é mais aplicável aos dias de hoje. Não. Não. Não é assim que nós enxergamos a palavra. Nós enxergamos a partir do que ela mesma diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E se ela é inspirada por Deus, é a palavra de Deus. É a autoridade máxima. Olha lá. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 7. Isso aqui é tão importante, amados. Eu sempre digo para vocês que a nossa casa é o quê? Uma extensão do quê? Da igreja. Né? Estava falando com o irmão Vitor que casamento só pode ser entre crente realmente. É impossível você casar em jogo desigual. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes e dois pecadores. Vai ter divergência entre os dois? Praticamente diariamente, todos os dias. Vai ter pontos diferentes. E aí, o que vai trazer equilíbrio para isso? Alguém que é maior do que os dois. Alguém que está acima do que os dois. Então, eu não concordo com isso. Aí o marido, eu não concordo com você. Então vamos ver o que a palavra diz. É aí onde toda boca se fecha. Agora imagina um ímpio nesse meio. Acabou. É assim que eu resolvo os impasses com a minha esposa. Você está errado. Não, você está errado. O que a palavra diz? E aí eu lanço o texto bíblico, ou ela lança para mim. E aí, acabou. A boca se cala. Se cala. Vai falar o quê? E assim a harmonia prevalece. Então, amados, casamento, igreja, né? E Paulo relaciona casamento com a igreja, né? Maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Então existe essa relação, tá? É instrumento santificador a palavra. A igreja é santificada pela verdade, João 17, 17. A igreja é chamada a ser santa e a amadurecer em santidade. E a santidade vem somente pela palavra de Deus. Qual que é o meio instituído para que nós sejamos santificados? A palavra de Deus. Qual é o meio instituído para que tenhamos a nossa fé fortalecida? E a oração. Tá? Efésios 5, 26. A igreja existe, além disso, para ser um instrumento de Deus para a santificação. Ou seja, é através da igreja que o povo de Deus é purificado e moldado à perfeita imagem do Senhor Jesus Cristo. É a igreja que detém a palavra e que transmite para os irmãos para que eles sejam purificados. Então, fazer parte de uma igreja é automaticamente entrar em um reformatório, onde o seu pecado ele vai sendo trabalhado pela palavra de Deus e você vai sendo purificado dia após dia. Agora, se afasta da igreja. Por que a maioria das pessoas que se afastam da igreja, as coisas começam a piorar? Isso é algo místico? Não. Bíblico. Por que vai piorar? Porque o pecado vai aflorar. Então é aquela história, se você está buscando as coisas espirituais do alto, a sua mente está sendo renovada. A sua vida, a sua cosmovisão está sendo alimentada por coisas espirituais. Tira isso e dá espaço para outras coisas. Se Daniel não orasse 3 vezes ao dia, se Daniel não buscasse ao Senhor na Babilônia, o que você acha que ia acontecer com ele? Isso é bíblico. Então não é algo místico, não é, estou sendo amaldiçoado porque eu estou fora da igreja. Não, a maldição já está dentro de você, que é o seu próprio pecado. Agora, lida com ele como se ele não fosse nada, como se ele fosse inofensivo para você. Ele vai te dominar. Não é assim que acontece? Se aparta da palavra de Deus, da oração, da meditação, o que acontece com você? Você vira um monstro. Você fica mais agressivo, você fica mais explosivo, impaciente. É natural. Por isso que eu digo aos irmãos, não podemos ser crentes só de domingo. Por quê? Porque você é pecador, meu querido. Você precisa ser santificado. Você precisa ser purificado constantemente.
todos os dias. E a ordenança bíblica é para que leiamos, para que buscamos todos os dias. Diariamente. O autor de Hebreus, exortai-vos uns aos outros. Eu exorto a partir do quê? Da palavra. Uma vez por mês? Uma vez por semana? Todos os dias. Por quê? Por causa da nossa natureza, queridos. Tá? João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Efésios 5, 26, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água, mediante a palavra. Tá? E Paulo aqui em Efésios 5 está escrevendo para a igreja. Tá bom? Então somos guardiãos da verdade. A igreja é a guardiã da verdade. A própria coisa que estabelece a unidade e a pureza dos santos tem sido confiada à igreja, a verdade. Como mordomos, a igreja é chamada a crer, a obedecer, a defender, apologética, tá? E proclamar a verdade. Então não é só crer, obedecer e pregar o evangelho, e também defender. E quando o assunto é defesa, você deve se blindar contra ensinos falsos. Você deve estar pronto a falar, não, isso está errado. Isso não é bíblico. E você deve refutar. Não tem que esperar, eu vou chamar o pastor para resolver essa questão. Aí vai o pastor, está pregando uma heresia lá. Peraí, só eu que fui chamado para ser detentor da palavra? Só eu? E você? Você não lê a Bíblia, não? Você não conhece aquilo que você professa? Tá bom, eu vou lá, eu vou defender a fé. Mas e você? Você tem que conhecer. É isso que a unidade também está para essa unidade de fé, irmãos. Para essa defesa, para esse conhecimento. Tá? Então precisamos entender isso. Algumas igrejas, irmãos, estão se perdendo. Eu conheço, amados, igrejas que dizem o seguinte, não vou tratar o pecado, porque aqui é lugar de doente. Mas pastor, olha lá fulano lá, olha como ele está vivendo. Não, é aqui que ele tem que estar mesmo, desse jeitinho aí. Sabe aquela frase? Venha do jeito que você está. E permaneça do jeito que você está. Que compromisso, que defesa é essa do Evangelho? Que compromisso é esse em obediência? Então está tudo se perdendo, amados. Judas 1,3. Eu gosto muito da carta de Judas. Quando acabar Hebreus, acho que eu vou trazer Judas para cá. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que, olha lá, batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos... A palavra foi confiada a você? Você é detentor da Escritura? Olha a palavra que ele usa, batalhar. O que é uma batalha? O que você imagina quando você pensa batalha? Pensa um cara com uma espada, um escudo, né? Batalha. Batalhem pela fé. Claro que essa batalha é de joelho. É lendo. É entendendo o que você professa. Tá? 1 Pedro 3,15. Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Qual é a esperança que há em vocês? Então você deve estar preparado para responder. Porque se é cristão, gagueja. Porque eu vou na igreja tal. Porque toco louvor, eu levanto o bracinho. Você não é cristão coisa nenhuma. Você não sabe nem o que está fazendo. Melhor você ficar em casa. Você tem que saber quem Cristo é. É importante saber a natureza de Cristo? A humanidade de Cristo? Eles estão tendo contato lá com um capítulo sobre Cristo. 10 parágrafos, correto? 10 parágrafos. Aí você queria que tivesse quantas perguntas? Uma para
para cada parágrafo? Por isso que tem 24 perguntas, irmãos. Né? Tem mais? Nem lembro. Mais do que 24? É porque tem uma que não tem um. Ah, tá. Aí eu não. Então 25. Tá? Por que isso, irmãos? Porque você saiba que estar aqui não é um lugar apenas para você ficar cantando. Não, aqui é o local onde batalhamos pela fé. Entendemos o que professamos. Tá? Propagadora da verdade. Então a igreja é propagadora da verdade. A missão da igreja é evangelizar incrédulos e discipular os crentes com a verdade da palavra de Deus. A igreja deve se reunir para adorar a Deus, comunicando a verdade através da pregação da palavra de Deus, cantando a palavra de Deus, orando a palavra de Deus e vendo a palavra de Deus na observação das ordenanças. Através desses métodos divinamente prescritos, a igreja realiza seu propósito de ser o que Deus designou que ela fosse. Então, por que cantamos salmos? Porque é a palavra de Deus. Por que alguns hinos não passam pelo crivo? Porque podemos cantar uma música que não seja salmo? Podemos. Mas qual que é o crivo? Que seja bíblico. Louvar a Deus é cantar doutrinas, irmãos. É declarar a obra de Cristo. É declarar quem Ele é, ou Deus, ou o Espírito Santo. E tudo isso tem que estar em consonância com as Escrituras. Tem que respeitar o que está ali. Se não respeita, não cantamos. Você é o espelho. A imagem. Ou você é precioso, né? Ou você tem valor. Ou você... Peraí, me mostra aí, onde que está o meu valor? Aí você vai a Isaías, suas obras de justiça com trapos imundos. Depois, se vocês tiverem feito tudo, digam o que? Lá em Lucas, lembram? Vocês são servos inúteis. Fizeram mais do que sua obrigação. Não fizeram mais do que sua obrigação. Você tem valor? Não, não tem valor nenhum. Quem tem valor é Cristo. Quem tem valor é o Espírito Santo. Eu não, eu sou desprezível. Eu sou desprezível, eu sou miserável. Se Deus retirar a sua graça de mim, eu tenho capacidade de ser pior do que Hitler. De matar a minha esposa. Eu tenho tudo isso está dentro de mim. E dentro de você também. Você é pior do que você pensa que você é. Aí você fica lá, né? Não, eu sou bonzinho. É bonzinho. Tá? Então, amados, continuando. Deus designou na sua palavra o que nós devemos fazer. Para realizar esse objetivo, Deus deu à igreja pastores e mestres para supervisionar o trabalho do ministério. Consequentemente, a igreja local não está destituída de uma estrutura formal, membresia, liderança e disciplina. Pelo contrário, Cristo prescreveu uma certa forma de organização e liderança à sua igreja. Deus tem chamado igrejas locais para serem conduzidas por seus líderes ordenados. Sem a organização, liderança, disciplina prescrita a ela, uma igreja não está em submissão ao seu cabeça, Jesus Cristo. Por isso, amados, eu não sou o eterno. Graças a Deus. Tá? Eu não sou o eterno. Minha estadia neste mundo aqui, ela tem data e hora para acabar. Mas a igreja continua. Então, o que os membros da igreja têm que se preocupar? Os seus líderes. E aonde as pessoas pecam e erram e destroem a igreja? Eles vão por afinidade e escolhem seus líderes. Tem lá o pastor André, tem o Gessé, vamos supor, e tem o Felipe. Tem que escolher um para ser o pastor da igreja. Quais são os critérios que você vai usar? É aquele mais legalzinho com você? Qual é o critério, irmão? Eu tenho certeza que geralmente a grande maioria vai escolher aquele que é mais legalzinho. Aquele que é chato, aquele que cobra. Não vai ser opção de muitos. E claro, cobrar dentro disso aqui.
Qual que é o critério? Claro que o pastor tem que ser amável, gentil, mas isso não significa que ele não pode ser duro e verdadeiro. Então vocês, nossos filhos, eles continuarão, você morrerá. Seus netos continuarão. Então o tanto que os detentores da verdade com os crivos e os parâmetros que eles estabelecerão sobre os líderes. Coloca um ministro que não é fiel à palavra aqui, você vai ver a igreja, talvez crescendo em número, mas Deus fora da porta da igreja, longe, tá? Então, amados, temos que reavaliar qual é a nossa função como membro, o que eu tenho como crivo, como parâmetro, tá? Conclusão. O que é a igreja? Primeiro ponto que vimos é a comunhão unificada. Então, o primeiro ponto é a unidade da igreja, tá? A comunhão, que consiste de todos aqueles que foram invisivelmente unidos a Cristo e uns aos outros e que se manifestam visivelmente. Então, o caráter visível e invisível da igreja. Em assembleias locais, que comungam e trabalham juntos para seu próprio benefício individual e corporativo. Por que benefício individual? Trabalhar para o seu benefício individual. Por quê? Hã? Crescendo na santidade, edificando. Então você edifica e é edificado, tá? E corporativo. Comunhão santa, então santidade, que consiste naqueles que foram separados pelo Espírito e estão sendo santificados e moldados à imagem perfeita de Jesus Cristo. Então, amados, isso aqui é importante porque talvez nós possamos aclamar ou trazer pessoas para serem membros na igreja. Aí vamos supor, a pessoa já tem 10 anos de igreja. 10 anos de igreja. E a pessoa permanece do mesmo jeito. Não muda. Não cresce em santidade. O que você acha que tem que fazer? E aí? Fala, irmão, me ajuda aí. Exortar. Tem que exortar. E se não... Mas em 10 anos, exortando diariamente... Se não, Hã? Se não houver conversão, não houver arrependimento, se não houver arrependimento, aí vai para a última etapa, né? Tá entendendo? Porque aclamar, podemos aclamar, irmãos. Pode ser membro. Mas andar em santidade tem que ser uma constância nossa. Temos que crescer. Eu chego na Isadora, faz Isadora, você precisa mudar nisso, Isadora. Ah, tá bom. Aí continua. Isadora, já tinha falado com você. Você tem que mudar nisso. Aí vai indo. Vai indo. 10 anos! Você fala 10 anos na mesma igreja, né? Na mesma igreja, com os mesmos ensinos, com os mesmos irmãos. Eu tinha entendido que ela veio, né? Veio, ficou, mas ela já estava 10 anos e eu Não. na mesma, né? Na vida em comunhão da igreja. Ah, então... Tem uma coisa errada, né? Estou jogando alto, né? Porque tem que ter paciência com o irmão, tem que suportar, né? Tem que ir levando, falando. Mas você acha que não tem um limite para isso? Vamos admitir pessoas com falsa piedade no nosso meio? A esposa reclamando, é um péssimo marido. Aí exorta e não muda? Então o que está acontecendo? Né? Você ia falar alguma coisa? A gente passou pelo capítulo de santificação, né? E dá para ver bem notório no livro de 1 Coríntios, né? No versículo 2, que ele fala que ele chamou os santos, ele já é santificado, mas chamou para a santificação. E aí a gente trabalhou que já somos, uma igreja, ela já é santa, né? Já é separada por Deus, ela tem a posse de Deus, mas ela vive no processo de santificação. Exato. Então, logo uma pessoa que não vive no processo de santificação, ela não é santa. Não é santa. A boa obra não iniciou. Né? Vai completar o que não iniciou? Né? Então, amados, quem que tem que estar aparente, né, vigilante quanto a isso? É os membros da igreja. Vocês devem estar olhando para a minha vida, irmãos. E vendo meus defeitos. E falando comigo, orando por mim. Me exortando. E orando para que eu cresça em santidade. E vendo essa transformação.
Agora, se não vê essa transformação, algo estranho está acontecendo. E não só comigo, mas com o irmão que está do seu lado. Então, para com esse assunto, não julgueis. Isso não existe, biblicamente falando. Não julgueis. O único juízo que é proibido, amado, é você estabelecer juízo condenatório. É dizer, você é salvo ou você vai para o inferno. Não cabe a nós. Mas olhar para a santificação da igreja e do seu irmão é seu dever. Você não é detentor da verdade? Tá? Então a comunhão também é portadora da verdade, que sob seus oficiais ordenados e disciplina, prega a palavra e observa as ordenanças. Tá? Em suma, se somarmos essas três marcas essenciais, unidade, pureza e verdade, a igreja é a comunhão dos santos e consiste na união do povo santificado de Cristo, que se comprometeram a sustentar a verdade por meio de uma assembleia reunida com seus líderes ordenados, enquanto se dedicam a orar a Deus, pregando a palavra, observando as ordenanças e exercendo a disciplina. Quantas igrejas? Vamos lá. É que eu olho por aí, às vezes eu acho que eu estou ficando muito maluco. Quantas igrejas se enquadram nisso? Quantas igrejas se enquadram nisso aqui, irmão? Olha, aqui está dando a definição do que é a igreja. Por quê, amados? Entender a natureza da igreja é vital. Porque é a natureza da igreja que determina a membresia. Já viu lá em Apocalipse? Sinagogas de Satanás? Quantas igrejas estão lá tudo falando que é cristão, mas lá é uma sinagoga de Satanás? Você acha que é porque tem o nome igreja lá, é igreja? Está cheio de igreja do diabo. Cheia. Tá? Então, amados, a natureza da igreja determina a membresia. Se a natureza da igreja é demoníaca, qual que é a membresia da igreja? Por isso que as pessoas, pastor, você acredita que pode existir conversão lá na Universal? Sim. Pode existir conversão onde a palavra está sendo pregada ou lida. Nem que seja um versículo. Agora, se a natureza da igreja determina a membresia, e aquela pessoa foi salvo lá, você acha que ela vai continuar lá? Não vai. Não vai. Porque o Espírito habita nela, e o Espírito é da verdade, não da mentira. Tá? Não vai. Então, amados, a autoridade, o propósito é a adoração da igreja, também é definido pela natureza da igreja. Assim como a igreja é santa e unida na verdade, por sua própria natureza, assim também a igreja é chamada a ser santa e unida na verdade em seus participantes, propósitos e práticas. Então, olhar para o que é a igreja é olhar para o que é o membro. Se a igreja tem que ter comunhão, santidade e verdade, o que tem que ter no membro? Comunhão, santidade e verdade. Então não é utopia. Isso não é utopia. Ah, é só lá, na igreja. Eu não. Não. Se a igreja é isso, os membros da igreja também são. Tá? É porque o membro é quem representa a igreja lá fora, né? Claro. Então, se você é membro de uma igreja bíblica e você dá um mau testemunho, a pessoa automaticamente a pessoa vai associar a sua conduta à igreja. Ela vai falar, aquela pessoa ali é da igreja, pode ser reformada. Mas eles falam tanto nas transmissões sobre santidade, sobre bom testemunho, e essa pessoa que é membro não vive desse jeito. Exatamente. Aí mancha a imagem da igreja. Exatamente. Tá? E encerrou.